Bom dia, pessoal. Bem, tô aqui para falar sobre dois assuntos com vocês. Primeiro, o assunto que eu postei ontem a respeito da queda da taxa Selic. O Copom se reuniu ontem e, para quem não sabe, o Copom é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para definir os rumos da taxa básica da economia, que é a Selic, e eles decidiram baixar a Selic para 5,5% ao ano. O que isso influencia na nossa realidade como investidor? É isso que eu quero falar um pouco com vocês e como a gente já pode começar a pensar em investimento a partir de juros baixos. Primeiro vamos entender o que é Selic. Selic é a taxa que controla basicamente tudo na nossa economia. Ela estimula consumo, ela baliza inclusive investimentos atrelados ao CDI, então se a Selic sobe, o CDI também sobe. Então, se a Selic cai, investimentos atrelados ao CDI, como CDB, LCI, LCA, também vão render menos. Poupança nem se fala, porque desde que a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais taxa referencial, e a taxa referencial já está a zero há muito tempo, então a poupança rende muito pouco. Então, o que eu quero chamar a atenção para esse cenário de juros baixos? É que investidores de renda fixa, principalmente, que já estão acostumados com os juros altos, né? A gente tem um histórico de juros muito alto no Brasil, a gente já chegou a juros de 14,25% ao ano, então, nesse período era muito cômodo permanecer no investimento de renda fixa, onde você tinha, às vezes, rentabilidade de 1% ao mês, sem precisar correr nenhum risco. Essa não é mais uma realidade no Brasil hoje, e a tendência é que esses juros caiam ainda mais, e segundo a expectativa é que ele chegue a 5% até o final do ano. Então, quem perde nesse cenário de... Perde não, na verdade deixa de ganhar, né? Então, quem deixa de ganhar é exatamente aquela pessoa que já está acostumada a se posicionar só em renda fixa, não tem aquela preocupação de diversificar a carteira, em ter um pouco de exposição ao risco. Outra coisa que a gente também precisa se atentar é que em investimento e economia, nada acontece de forma isolada. Então, uma decisão ela vai impactar em outros pontos, né? Por exemplo, a queda dos juros vai impactar na inflação. Então, as coisas acontecem de forma simultânea. A inflação, por sua vez, ela tende a aumentar, porque você vai ter um estímulo maior ao consumo. Você vai ter pessoas pensando em consumir mais, em, de repente, tirar aquele sonho do papel e pega um empréstimo para, de repente, construir uma casa, porque o dinheiro vai estar mais barato, a facilidade do empréstimo vai estar maior, com juros mais baixos. Então, você vai ter uma estimulação, né, um estímulo da economia muito grande e uma demanda maior. Isso faz com que os preços subam e a inflação suba. Isso é um ciclo natural. Por outro lado, as empresas também vão ter mais condição de investir nos seus negócios, né? Ao invés de deixar o dinheiro de repente parado, investido, elas vão investir mais no seu próprio negócio. E aí que tá a grande sacada. Quem se beneficia nesse cenário de queda de juros? Como a gente viu, as empresas vão começar a investir mais, contratar mais pessoas e vão, por consequência, crescer, e quem é acionista dessa empresa cresce junto com a empresa. Outro investimento também que tende a crescer junto com a queda de juros fundos imobiliários. Você não vai ter uma diminuição dos seus aluguéis porque a taxa de juros caiu, pelo contrário. E pessoas que investiram em pré-fixado, mas aí aquelas pessoas que se posicionaram antes, né? Quando um pré-fixado oferecia 8%, 9%, até 7%, né? Hoje você não encontra mais esse tipo de taxa sendo oferecida. Até para quem quiser vender hoje, nesse cenário de juros mais baixos, se beneficia com a marcação a mercado, no caso dos títulos públicos. Então, é interessante, gente, mesmo nesse cenário de juros baixos, é possível você ter uma rentabilidade mais interessante. Claro que para isso você vai ter que ter uma exposição ao risco, né? Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Mas eu sugiro que você já comece a avaliar esses investimentos que eu falei, ações, fundos imobiliários, até um fundo multimercado também, se você ainda não tiver
a vontade para gerir isso sozinho e começar a estudar sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, ontem, né, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, também baixou a taxa de juros de lá para 1,75% ao ano. Estava em 2% ao ano. Então, se a gente já acha a nossa taxa aqui baixa, imagine uma taxa de 1,75%. Então, a tendência é que aqui também caia mais, como eu falei, e aí você ainda vai perder muito mais, né? Ou melhor, deixar de ganhar muito mais. Só nessa condição que a gente está agora de 5,5%, no longo prazo você deixa de ganhar menos 0,5% dos seus rendimentos. Então, comece a pensar sobre o assunto. E, bem, o outro assunto que eu quero tratar com vocês, eu falei que eram 2 assuntos, né, no início do Stories. O outro assunto é sobre o curso. Muita gente chegou a me perguntar se já tinha uma data. Eu falei para vocês, gente, que não tinha uma data ainda. Eu preciso de fato de tempo para fazer. Então, eu tô aproveitando as férias, né? Saí de férias agora, então eu já comecei a fazer um esboço aqui do que eu acho interessante para ter nesse curso. Só nesse esboço já deu mais de 30 aulas, sem contar com o módulo que eu quero colocar, que eu acho que vai ser muito importante para vocês, que é o módulo sobre investimento no exterior. Eu acho que o cenário atual pede muito esse tipo de diversificação, não só investir no Brasil, mas investir fora também. Então, eu estou preparando esse módulo também para que ele faça parte do conteúdo. Então, gente, é só para passar essa informação para vocês, porque eu disse que passaria por aqui pelo Instagram, mas só para dizer que já foi dado o start, já começou e eu vou mantendo vocês informados à medida que for progredindo, tá bom? Então é isso. Boa tarde para vocês aí.